vou falar um pouquinho sobre como que a gente descobre se é uma dificuldade de aprendizagem ou se é a famosa preguiça, o desinteresse. Quando a gente fala de autismo, a gente fala também de muitas comorbidades, e hoje eu vou dar uma breve explicação aqui para vocês, para se caso vocês conheçam alguém que tem um filho ou um conhecido de vocês, ou até um familiar, vocês sabem o ponto de partida aí. Eu sou neuropsicopedagoga, eu já trabalho na área já tem 5 anos, eu trabalho há um tempinho aí, desde 2019, com crianças atípicas, já trabalhei em escola, já trabalhei como atendente terapêutica escolar e principalmente nessa trajetória eu venho trabalhando especificamente com crianças autistas. Tem algumas capacitações, comunicação alternativa, eu também tenho o famoso ABA, também tenho o DIR Fluir Time 101, que é o introdutório, que são modalidades, né, ciências e metodologias de como a gente trabalha com essas pessoas autistas de forma respeitosa e que realmente a gente consiga aí evoluções. Também trabalho com intervenção precoce e é uma área que eu sou extremamente apaixonada. Queria saber de vocês, em algum momento vocês já se perguntaram, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser algum parente, porque tem tanta dificuldade na escola, parece tão simples e a criança não consegue. Será que é uma dificuldade? Será que é preguiça? Ele é muito distraído? Em algum momento vocês já tiveram esse pensamento, essa reflexão? É muito comum isso acontecer, porque ainda mais nos tempos de hoje, né, que a gente fala muito sobre as telas, sobre a exposição dessas crianças desde pequenininho ao celular, às telas, a vídeos, a jogos online, a jogos no celular. O que acontece? O cérebro recebe um estímulo totalmente diferente de quando a gente está fazendo uma atividade que não libera tanto prazer no nosso cérebro, né? O hormônio do prazer. Quando a gente fala de telas, esse hormônio ele vem de uma forma muito mais rápida, e quando a gente faz atividades que não são tão engajadoras, não são tão prazerosas assim, acaba tendo realmente uma falta de motivação. E a criança até, ela realmente não aprende como os outros. Por quê? Quando a gente fala do autismo, a gente fala muito sobre a imitação, sobre a dificuldade de observar outras pessoas no contexto social, sobre realmente olhar a outras crianças ou escutar algo que seja fora do interesse específico. E aí a gente sabe que nenhuma criança aprende igual a outra. Cada uma tem seu ritmo, estilo e necessidades únicas. Porém, a gente tem um marco de desenvolvimento e um marco de aprendizagem. Coisas precisam ser aprendidas no tempo específico e esperado. Por mais que algumas levem um pouquinho a mais de tempo e outras aprendam muito mais rápido, a gente ainda tem esses marcos. Se não está dentro do que é esperado para aquela idade, a gente começa a acender um sinal de alerta. E quando a gente percebe isso, ele não aprende como os outros. A gente pode começar a comparar, isso gera uma ansiedade, uma frustração, uma desmotivação. E essas crianças, até mesmo adolescentes, eles percebem, né? Principalmente quando tem na família. Ai, mas seu irmão faz desse jeito, por que, que você não é igual ao seu irmão? E não é o ideal a gente fazer isso, porque a gente acaba gerando ali mais ansiedade, mais frustrações, e mexe com a autoestima dessas crianças, né, desses adolescentes. E quando a gente fala sobre a psicopedagogia, a gente sabe que a criança precisa, sim, se sentir segura de si para ela poder aprender. Muitas vezes, ainda mais no tempo de hoje, eles nem querem mais tentar, por medo de falhar. Muitas das crianças que aparecem para mim, eles já chegam para avaliação sem querer fazer, ou sem querer tentar, ou perguntando a todo momento, estou fazendo certo? Está certo isso? E isso realmente a gente fala muito da autoestima. Eles precisam ter segurança, se sentirem pertencentes, sentirem que podem errar, que está tudo bem errar, a gente aprende dessa forma. E quando a gente começa a comparar, né, com outros colegas, principalmente em sala de aula ou em casa, a gente gera
mais dificuldade, mais barreiras para essas crianças e adolescentes aprenderem. Então, a gente precisa sim observar com atenção e buscar os caminhos certos e apoio. Quando a gente fala de dificuldades e sinais de alerta, a gente precisa realmente entender que precisa de um apoio de um profissional especializado nessa área de aprendizagem, que é o psicopedagogo. Pode passar. Vou falar um pouquinho para vocês o que são as dificuldades de aprendizagem. Então, são obstáculos, são barreiras no processo de aprender. Então, mesmo que todas as crianças daquela sala aprendem daquele jeito, por exemplo, a alfabetização, uma não está aprendendo. Por que, que ela não está aprendendo? Tem alguma barreira e a gente precisa desvendar essa barreira. E essa dificuldade pode vir na leitura, na escrita, na matemática, atenção, memória, raciocínio lógico, linguagem também. E a fala atrapalha muito quando a gente fala sobre processo de aprendizagem, como, por exemplo, a alfabetização. Algumas dificuldades são muito específicas. Então, algumas dificuldades são, ele tem só dificuldade naquele tema específico da matemática, mas nos outros ele foi muito bem. Então, é passageiro. Quando ele entender realmente aquele conteúdo da maneira apropriada, ele vai conseguir aprender. Alguns não são uma dificuldade, são transtornos específicos de aprendizagem, como, por exemplo, a dislexia, que é um transtorno específico de aprendizagem na leitura, a descalculia é um transtorno de aprendizagem que envolve números, né, matemática, dislalia também. Então, a gente tem vários, tem da escrita, tem da matemática, vários transtornos. E a gente precisa entender, é uma dificuldade, ou é um transtorno, ou é a criança que está desmotivada. Como a gente consegue começar a diferenciar? Porque para a gente realmente saber, eles precisam passar por uma avaliação específica, se é algo que está tendo um prejuízo de uma forma muito grande na vida dessa criança, principalmente na parte escolar. Então, a gente precisa começar a entender e diferenciar. Ela está com preguiça? É uma criança que a todo momento não quer fazer nada? Por exemplo, ai, filho, vai lá buscar tal coisa na cozinha. Ai, não quero, tô deitado aqui, tô jogando videogame, não quero. Pode ser realmente uma preguiça, uma falta de interesse. Com o incentivo certo, né, com aquela pegada ali, vai melhorando. A falta de interesse também surge com conteúdos pouco motivadores, aí entra a preguiça também. Então, assim, ele arrasa jogando Fortnite, ele consegue decorar todos os códigos, tudo que é do jogo, nossa, ele é muito fera. Mas quando chega na parte escolar, ele não tem interesse, ele não tira nota, ele não engaja, mas quando fala assim, olha, vamos lá, você vai estudar essa matéria aqui e você vai ganhar um cupom lá, não sei como funciona, de R$ 50 para você gastar no Fortnite. Essa criança vai, estuda e tira nota. Existe uma dificuldade? Não, é realmente uma falta de interesse. E a dificuldade a gente percebe quando existe um esforço, se a criança está estudando, ela está participativa na aula ou no estudo na casa, e mesmo assim a dificuldade persiste, com ajuda, com motivação, essa dificuldade continua acontecendo, essa criança não consegue pontuar na prova, por exemplo, não consegue fazer as atividades sem apoio, sem ajuda. Então ali a gente já começa a entender que existe sim uma dificuldade para a aprendizagem. Então, mesmo com esforço, com apoio, com incentivo, ele não atinge o objetivo do conteúdo. Pode passar para o próximo. E aí vem a questão: eu preciso de um laudo para começar a intervenção, eu preciso de um laudo, que é o laudo médico, para começar a avaliar como que funciona isso. Então, existe todo um processo quando a gente descobre que tem uma dificuldade. Quando a gente fala do autismo, a criança que está em um processo de suspeita do autismo, ele passa por toda uma investigação com os profissionais, tanto fono, TO, psicólogos e também o neuropediatra. Então, passa por essa investigação e sai o laudo. O autismo ele vem com algumas comorbidades. Algumas crianças são extremamente inteligentes em partes que se interessam. Algumas têm
a deficiência intelectual associada. E isso também precisa ser investigado através de avaliações. Então, muitas vezes, ela é laudada como autista. E aí entra uma dificuldade de aprendizagem. E a gente precisa fazer outro tipo de avaliação nessa criança. Porque a avaliação do autismo, ela traça ali a linha de desenvolvimento dessa criança, em qual etapa do desenvolvimento ela está, se ela está adequada com a idade, se ela está 1, 2, 3 anos em atraso. Ele também avalia ali processos cognitivos e também as características, né, do autismo, elas já são, por exemplo, interesses restritos, movimentos estereotipados, ecolalias. Então, isso são características, né, da sintomatologia do autismo. Então, isso também é investigado para chegar lá no médico e o médico laudar. Só o médico que pode trazer esse laudo. Então, a partir daí, essa criança tem um laudo, ou uma criança típica que não tenha o autismo, ela passa por um processo de investigação e descobre que ali tem um atraso na aprendizagem. Isso eu falo da aprendizagem acadêmica, que envolve aspectos escolares, como leitura, escrita, raciocínio lógico, tudo que eu falei lá no começo. E a partir daí, então, a gente encaminha para uma avaliação psicopedagógica para entender por que essa dificuldade está acontecendo numa área específica, por exemplo, ela vai muito bem em todas as matérias, mas na matemática ela não consegue. Ou, por exemplo, quando eu leio para essa criança, ela consegue me entregar o conteúdo, mas se ela tiver que ler sozinha, ela não consegue. Então, a gente pode ter uma possível ali dificuldade na leitura. Então, tudo isso a gente se atribui à psicopedagogia, Então, mas e o laudo? Como que entra se ele não é autista, ele só tem uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem? Existe o laudo, mas esse laudo, ele serve realmente para a gente intervir nisso. Quando a gente fala do laudo do autismo, ele entra numa gama muito mais sobre direitos e coisas específicas, como, por exemplo, direito a um acompanhante especializado numa escola, um professor especializado também, professor de apoio, sala de recursos, entre outros benefícios, não, direitos, né, que o laudo de autismo traz. Se essa criança não tiver, ela possivelmente não vai conseguir tudo que ela pode conseguir, os direitos, principalmente quando a gente fala da escola. A escola, infelizmente, ela tem muita resistência hoje em fazer adaptações no currículo, adaptar provas, adaptar até o ambiente para essa criança estar. Então, é um processo complicado. Quando a gente fala só da dificuldade de aprendizagem, essa pessoa, né, essa criança com dificuldade de aprendizagem, ela não vai conseguir, por exemplo, ela pode até conseguir se for uma família que, nossa, infelizmente, né, eu vou ter que falar para vocês, uma família que tem uma condição muito boa de entrar com advogados e mil coisas do tipo, para conseguir ter uma pessoa dentro da escola só para essa criança com uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem. O autismo não, já é mais fácil, entre aspas, porque é um direito já ali pautado. Mas o que acontece? Com o laudo, por exemplo, de uma dislexia, que é o transtorno de aprendizagem específico na leitura, essa criança vai conseguir ter provas adaptadas. Então, ela vai conseguir, por exemplo, uma prova que tem 80 perguntas, consegue reduzir para 10 sem perder os objetivos, consegue fazer uma prova individualizada com uma pessoa lendo para ela o conteúdo da prova e ela só respondendo ou respondendo oralmente. Então, são esses direitos. E até atendimentos, por exemplo, uma psicopedagogia coberta pelo plano de saúde da criança, uma psicologia, uma fonoaudiologia, tudo coberta pelo plano. Se ela não tem esse laudo, ela não consegue ter acesso a isso, porque fica como se não tivesse uma justificativa. Até consegue se estar no processo de investigação, mas no momento que não tiver o laudo, pode ser facilmente cortado. Ainda mais na realidade que a gente vive hoje dos planos de saúde, porque alguns planos de saúde hoje estão cortando terapia para crianças que não são laudadas como autistas. Então, eles veem como se não fosse uma necessidade tão grande e hoje eles estão cortando.
Então, a gente tem ali muitas crianças com transtorno de linguagem, com transtorno de aprendizagem, com até uma deficiência intelectual ali que estão sendo cortadas das terapias ou estão tendo as horas diminuídas. Até autistas também isso acontece muito. Mas o laudo em si, ele serve para garantir esses direitos. Então, ele não é para rotular essa criança, ele é autista, ele é deficiente intelectual, ele é disléxico. Não serve para isso, mas ele serve para nortear. O que a gente vai fazer a partir daí? Porque a neurociência, ela fala de uma coisa específica. Então, a gente já sabe o que acontece cientificamente num cérebro de uma criança com dislexia. Mas se a gente não tem esse laudo, a gente não, a gente fica perdido. Que caminho que eu parto? O que é? Para onde que eu vou? De que jeito eu estimulo? O que vai ser mais eficiente? Então, a partir dessa avaliação e desse laudo, a gente tem um caminho que é muito mais fácil de seguir. Dentro desse caminho, lógico que a gente faz as adaptações, porque cada criança é um serzinho único. Então, tem crianças que aprendem melhor escutando, pessoas, né, de forma geral, escutando, outras aprendem melhor escrevendo, outras melhor interagindo ali com o ambiente, criando coisas, ou ensinando, até mesmo ensinando, aprende melhor. Então, é isso. Então, a gente tem o laudo como garantia e como norte para o que vai acontecer a partir dali. Pode mudar. E aí, como que a gente sabe se o filho, se o conhecido precisa ser avaliado? Então, a gente tem alguns sinais de alerta, que é está muito abaixo do esperado na leitura, escrita, cálculo. Por exemplo, na escola, na primeira série, as crianças já começam um processo de alfabetização e eles, o muito comum é eles terminarem esse ano, né, do primeiro ano, já lendo, já começando a escrever, lógico, com erros ortográficos ou uma leitura um pouco mais pausada, eles acabaram de estar nesse processo, começar esse processo. Mas eles já estão ali, já está acontecendo. E essa criança começou e terminou esse ano sem conseguir adquirir, ou até mesmo sem saber as letras. Então, chega no 5 anos de idade, ela não consegue saber quais são as letras do nome dela, ela não consegue identificar quais são as vogais, essa letra A, essa letra E. Tem algumas que chegam até os 6 anos sem saber as cores. Então, a gente entra dentro do quê? O que é esperado para cada idade. Igual eu falei lá atrás. Existem os marcos do desenvolvimento, tanto do desenvolvimento motor, tanto do desenvolvimento da linguagem expressiva, receptiva, que é eu receber a informação, eu entregar e eu conseguir falar alguma coisa para qualquer pessoa. Então, a gente tem uns marcos específicos para tudo na nossa vida e também da parte da aprendizagem acadêmica. Então, dentro da escola, todas as escolas, elas têm esse olhar sobre a criança e as escolas precisam comunicar como que está o desenvolvimento dessa criança dentro do que é esperado. As escolas também fazem sondagem, geralmente mais as escolas públicas do que as escolas particulares. De forma geral, começa ali um período, já faz uma sondagem para ver se a criança adquiriu, ou quando a professora já identifica que aquela criança não está no ritmo da sala, ela aplica uma sondagem, que é um tipo de avaliação mais breve, para entender o que está acontecendo e poder encaminhar, ou falar para as famílias, ou poder encaminhar para um serviço de AE, né, que a gente tem nas escolas, que não é um reforço escolar, mas o atendimento especializado. Então, crianças que têm laudo, que têm uma dificuldade, elas caminham para a sala de recursos, que é o AE, para ter esse apoio especializado. Já o reforço escolar é outra coisa. O reforço escolar é para reforçar o que está sendo aprendido em sala de aula. A sala de recursos é para entender a dificuldade e trabalhar naquela dificuldade da criança. Então, essa dificuldade, ela é persistente ou ela passa quando a criança tem um apoio? Então, a criança precisou ali de 4 meses ou até um ano para aprender as letras do nome dela, as letras do alfabeto, as letras da vogal, das vogais ou qualquer assunto específico. Então, a gente vê ali que realmente não era uma dificuldade. Está persistente, está difícil, ela não está acompanhando. Por mais que ela tenha adaptação, que ela tenha apoio ali, essa dificuldade está persistente. Então, essa criança precisa ser, sim, sem dúvidas, encaminhada para um apoio.
O ideal é quando a gente começa já a perceber a dificuldade, não perder tempo. Principalmente quando a gente fala dos pequenos. Porque ali, do 0 até os 6 anos, a gente tem a idade que a criança está tendo um boom de aprendizagem, que a gente chama de neuroplasticidade. É o momento que a gente mais aprende na nossa vida. A gente aprende muito, tudo e muito fácil. A gente tem dentro desses momentos as janelas de oportunidade. Então, por isso que a gente tem que ser muito rápido, desde pequenininho, quando a gente percebe algum atraso, já encaminhar para um apoio especializado para já começar a intervenção, tendo laudo ou não tendo. Por quê? Se a gente perde esse boom de aprendizagem, depois o cérebro é como se fosse uma massinha. Sabe aquelas massinhas de modelar que a gente começa, ela é super macia, gostosinha. Aí vai passando o tempo, ela vai começando a ressecar. É igual ao nosso cérebro, ele tem esse processo também. Então, com ali seus 7 anos, a gente aprende, a partir daí a gente aprende, mas é mais difícil de aprender. Então, até então, a gente precisa de menos repetições, até uma idade que a gente vai precisar de mais repetições para a gente conseguir aprender algo na nossa vida. Então, por isso que é muito importante quando a gente começar a perceber ali uma dificuldade ou atrasos, já encaminhar essa criança e já começar com uma estimulação, para não perder esse tempo da neuroplasticidade. E quando a gente percebe que na escola, toda reunião tem alguma coisa, ou no caderninho de recados, ou no aplicativo da escola, tem sempre uma mensagem. Ah, hoje ele ficou conversando muito. Ah, hoje ele ficou mexendo no estojo enquanto a aula estava acontecendo. Ele é muito desinteressado. Ele não está acompanhando a sala. Ele tira a atenção da sala de aula. Então, a gente já tem ali alguns também sinais de alerta. Por quê? Uma criança que não está aprendendo, ela não vai se interessar pelo conteúdo. Pensa você numa sala que estão aprendendo, estão ensinando, por exemplo, computação quântica, algo do tipo, nem sei se isso existe, mas deve existir. E aí você é um artista plástico, você nunca entrou nesse ramo, e de repente a pessoa começa a falar, e fala códigos e fala coisas demais. Quando você menos esperar, você vai estar desenhando no seu caderno, ou você vai começar a mexer no celular, porque aquele assunto não faz parte da sua realidade, você não está entendendo o que está acontecendo ali, você está com essa dificuldade de processar tudo aquele bom de informações, então logo você vai ficar o quê? Desatento, vai começar a fazer outras coisas, muitas vezes você vai começar a conversar com alguém que está do seu lado, ou conversar pelo celular. Isso acontece com as crianças também. E outra coisa que é muito importante falar, agora que eu toquei nesse assunto de que a gente não aprende quando não é interessante, com certeza, eu acho que é impossível alguém nunca ter pensado isso, principalmente na fase escolar. Quando a gente está na escola, a gente pensa, por que que eu estou aprendendo isso se eu nunca vou usar para minha vida? A gente passou por isso, então a gente também sabe que eles passaram que eles passam pelas mesmas coisas, pelos mesmos questionamentos. E faz muito sentido, não podemos mentir. Mas isso também não tira a responsabilidade de aprender aquilo e tirar notas para a gente conseguir atingir aquele objetivo de passar de ano. É o objetivo da escola, ou fazer um vestibular, conseguir ingressar numa faculdade para você fazer realmente uma área que te motive, que te interesse. Então, essas coisas precisam estar claras, principalmente para essas crianças maiores, né? E quando a gente fala da adolescência, eles são muito desinteressados. Entra ali uma fase que precisa de aprovação a todo momento, de se sentir pertencente, se sentir maduro e adulto para a idade, mas ao mesmo tempo ainda está naquela fase, né, que algumas coisas ainda de criança ainda estão divertidas. Então, é um conflito também hormonal, mudanças corporais que eles passam, e aí vem o desinteresse. Por isso, fazer uma avaliação para a gente entender, é desinteresse ou é realmente uma dificuldade? E acontece demais, demais, demais. Então, nesses casos, eu aconselho sim procurar uma avaliação multidisciplinar, uma avaliação psicopedagógica. Pode passar para o próximo. Agora eu vou falar para vocês, principalmente quando a gente fala de adolescentes, crianças, adolescentes, qualquer público, mas principalmente adolescentes. Apoio não é sinônimo de pressão. Então, você precisa fazer essa lição, você tem que fazer essa lição, senão você não vai tirar nota.
e fica cobrando, ah, sua irmã, ela faz tudo, a sua irmã tirou 10, você tirou 6. Então, isso é uma pressão. Apoiar também, você tem que fazer essa tarefa, você tem 7 horas por dia para estudar essa matéria, senão você não vai sair. Então, tem várias situações ali que, que é complicado. E também, agora posso pegar no calo um pouco de algumas pessoas, não sei, mas ou até vocês já podem ter reparado que o que acontece? A gente tem ali uma criança, um adolescente, né, ou essas crianças maiores que estão ali na fase dos seus 8, 10, 11, 12 anos, e coloca toda a responsabilidade na criança. Então, assim, ah, mas você sabia que você tinha lição para fazer? Ah, mas a professora falou para você, tá lá no seu caderno anotado que você tem a lição. Você não arrumou seu material porque você não quis. Mas o que que acontece? A gente está falando com eles como se eles fossem realmente adultos, responsáveis, independentes. E eles não são. Eles estão passando por esse processo de responsabilidade. Eles estão aprendendo. Mas o que acontece? O cérebro está imaturo ali para ele tomar essa responsabilidade como prioridade naquele momento. Pode ser que essas coisas não sejam prioridade para ele, ou que ele pode fazer depois, ou que vai dar tudo certo se ele não levar o material, ou simplesmente esquecer, porque não é uma prioridade. Quando a gente transfere toda essa responsabilidade para a criança, tá certo que vai dar errado. Então, aquela criança de 8 anos que você acha que ela vai arrumar o material todos os dias, sozinha, sem precisar pegar no pé dela, isso não vai acontecer. Por quê? Se ficar só brigando, brigando, brigando e cobrando, ou ela vai aprender da forma errada, que é pela forma da punição, que é pela forma de tô errando sempre, nossa, como eu só dou bola fora, ou ela realmente vai desistir e falar, ah, toda vez essa briga, ela só vai brigar comigo mesmo, eu não vou fazer. Então, isso pode acontecer. O adulto, ele é parceiro. Por mais que eles pareçam grandinhos, independentes e o que for, o pai, a mãe, a família, o responsável, eles são parceiros. Então, eles precisam ser os guias dessa aprendizagem, dessa responsabilidade, para dar um norte. Olha, lembra o que você tem que fazer antes de jantar? Arrumar a mochila, né? Vai lá que eu tô te esperando aqui na mesa. Então, são essas formas. Porque, sim, eles precisam de responsabilidade. Também, não é certo pegar e toda noite chegar lá e montar o material do seu filho para ele ir para a escola no outro dia. Se ele já tem 10 anos, ele tem completamente uma capacidade para fazer isso sozinho. Não é certo? Então a gente não faz nada por eles que eles possam fazer sozinhos. Mas a gente é o norte, a gente é o guia para eles nesse momento. Então, responsabilidades. Tem que arrumar material? Vamos ter uma rotina. Toda noite antes do jantar você arruma seu material. Toda noite antes de tomar banho você arruma seu material. Então, é uma rotina e é uma responsabilidade dessa criança que ela vai ter que lidar com isso. E aos poucos a gente vai tirando esse guia, né? Aos poucos a gente vai dando mais liberdade para ela conseguir fazer sozinha, até tirar total. Isso é realmente uma responsabilidade, algo que está fluindo. Principalmente quando a gente fala de lição de casa, né? Gente, pensa só, passa o dia inteiro na escola, chega em casa à noite, quer jogar videogame e tem lição de casa. Se não pegar no pé, eles vão fazer sozinho. É muito raro uma criança que realmente faz. Então, eles precisam do adulto como um guia, mas não como opressor. Então, responsabilidade igual liberdade. Você quer jogar o videogame? Você cumpriu suas metas antes? Que era fazer a tarefa de casa e guardar o material? Não? Então, tudo bem, você vai jogar videogame, mas só depois de fazer isso aqui. Você não oprimiu, você não tirou a responsabilidade dele fazendo por ele, ou você não falou assim, então acabou, não vai ter mais videogame. Você deu uma opção. E aí vem a consequência. Não arrumou? A consequência. Ninguém está te oprimindo, mas são consequências do próprio ato da criança. Então, é trazer um pouquinho disso também. Responsabilidade igual liberdade. Então, assim, estudar com leveza também é um tipo de apoio. Então, hoje tem diversos jogos na internet que ensinam multiplicação, divisão, sobre ciclo da água, qualquer matéria que vocês imaginarem, qualquer tema dentro de qualquer matéria. A gente tem essas oportunidades de recurso que hoje a tecnologia traz para a gente. É sensacional. E eu confesso que eu uso muito mesmo, principalmente com os adolescentes, para a gente estudar para provas de um jeito mais leve. Então, hoje a gente pode fazer quiz, a gente pode fazer tanta coisa. Ai, é surreal o que a internet, né, o que a tecnologia traz para a gente.
Então, a gente pode estudar através de um jeito mais leve, por exemplo. Aqui na clínica, eu tenho um grupo de adolescentes com não dificuldade de aprendizagem, são extremamente espertos, eles pontuaram tudo nas avaliações, mas eles são extremamente desmotivados com aspectos acadêmicos. Então, pensando muito, eu penso que assim, aqui comigo, na clínica ou psicopedagógica, ele não precisa ser chato, ele não precisa ser folhinha, mas a gente tem metas a serem cumpridas. E com esses adolescentes, eu bolei uma estratégia como se fosse um jogo na vida real, como se fosse um Free Fire. Então, eu uso de aspectos ali que eles têm interesse. Então, cada meta cumprida, eles ganham diamantes, joias, e cada joia vale uma pontuação que eles podem trocar por skins para o personagem deles. É um jogo inventado, não é o Fortnite, mas é um jogo inventado que eu fiz aqui com eles. Eles têm o personagem, eles criam as habilidades, como se fosse um RPG, para quem conhece. E durante o jogo eles vão adquirindo cada atividade feita, cada nota atingida, eles ganham mais joias para eles trocarem por coisas. Roupinhas, né, skins para o personagem, habilidades específicas, proteção. E aqui a gente tem desafios para fazer, para potencializar esse aprendizagem. Cada desafio vale uma coisa. Então, assim, eu entrei no mundo deles. O que, que eles gostam? É isso? Vou entrar no mundo deles para deixar mais leve a aprendizagem. Então, aqui comigo, eles vão escrever uma redação? Vão. Mas essa redação vai ser muito mais engajadora, né? Vai ser muito mais interessante para eles de escrever do que se eu chegasse sem nada e falasse, agora vocês vão fazer isso aqui. Então, na cabecinha deles, ah, mas para quê? Por quê? Eu não quero, isso é chato, eu já faço isso na escola o dia inteiro. Então, a gente traz essas abordagens. E na hora de estudar, a gente pode trazer assim, o que, que ele gosta. Gosta disso? Vamos usar isso como um possível reforçador. Então, a gente também ter rotina pré-estabelecida, antecipar o que, que vai acontecer. Então, se na minha cabeça eu passei o dia inteiro na escola, eu vou chegar em casa, eu vou assistir televisão, depois eu vou jantar e depois eu vou dormir. Só que aí eu chego em casa, eu tenho que fazer uma lição, aí eu tenho que fazer outra coisa, aí eu tenho que fazer o quê? Já perdi tudo que eu imaginava que ia ser. Então, possivelmente esse adolescente vai ficar extremamente irritado. Vai fazer de qualquer jeito, vai fazer rápido para terminar rápido. Então, a rotina ela serve como ali um grande apoio para todo mundo, para as crianças, e as crianças exigem isso da gente. Parece que não, mas eles exigem que a gente tenha controle na situação, para passar segurança para eles. Então, se eles já sabem o que vai acontecer, porque a gente passa essa segurança, fica mais leve. Então, assim, eu não vou assistir televisão agora, porque agora eu tenho que estudar, mas depois eu vou assistir televisão. Mas eu não vou fazer correndo, porque eu tenho até tal hora para estudar. Então, não adianta ficar fazendo correndo, que a mamãe vai vir aqui, vai pagar, eu vou ter que fazer mais. Então, é algo que já está pré-definido ali, traz muito mais segurança na hora deles executarem as obrigações do dia a dia. Celebrar pequenos progressos. Então, se ele tirava 6 na prova e hoje ele tira 6,5, é um progresso, elogia. Fala que legal, será que na próxima a gente consegue um 7? Mas eu estou muito feliz por esse 6,5. Então, elogia. Hoje a gente tem muito esse esquema de pontuação, né? Nem tudo é pontuado. Pequenos esforços já são esforços, né? Pequenos progressos são progressos. E às vezes a gente precisa ir de pouquinho. Uma criança que hoje tira 6, amanhã, do dia para a noite, ela não vai tirar 9. Então, é um processo que vai acontecendo. E celebrar esses processos. Ter tempo de qualidade também. Então, se essa criança, esse adolescente, ela só tem os lados da cobrança, não tem um tempo de qualidade, então, o que, que ela está tendo ali de bom desses momentos? Então, se é uma criança, passou o dia inteiro fora, chega em casa, já tem mais cobrança, mais obrigações para fazer, e não tem um tempo de qualidade com a família, não tem uma janta na mesa junto, não tem um filme à noite, assim, para todo mundo assistir junto, em momentos prazerosos ali, é tudo cobrança, 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 cobrança. É uma criança que vai desmotivar muito mais, é uma criança extremamente pressionada. Então, a gente precisa trazer esses equilíbrios para a vida. Todo mundo precisa de um equilíbrio, né? E segurança também. Falei um pouquinho sobre a era digital com vocês bem rápido, mas eu também queria trazer
que hoje a gente tem consciência que a tela faz parte da vida. E a cada dia que passa, tá tudo tão rápido, que eu vou falar bem a verdade, é muito difícil de acompanhar. Porque, vamos colocar assim, 2 anos atrás, até menos, a gente nem tinha o chat GPT. E hoje a gente já tem o chat GPT e a gente já tem várias inteligências artificiais, e cada uma faz uma coisa diferente, de repente elas já estão fazendo muito mais. E como que a gente se põe a isso, né? Como que a gente acompanha toda essa velocidade? As crianças hoje não são as mesmas de antigamente. Então, a forma que elas aprendem hoje não é a mesma que a gente aprendeu na nossa época, ou pessoas mais velhas aprenderam. Então, a gente precisa se adequar. Então, hoje a gente tem adolescentes, crianças que têm um excesso de tela surreal, que têm acesso liberado a tudo, e a gente sabe fortemente que as telas trazem prejuízo. É como se nosso cérebro fosse ali atrofiando cada vez mais. Eu li um estudo que fala que até a nossa geração, antigamente, cada uma era mais inteligente que a antiga. E hoje, a partir dessa época aqui da digital, isso vai diminuir. Então, a próxima geração vai ser menos inteligente que a atual. Isso nunca aconteceu. Por quê? Hoje o pensamento está parado. Hoje a gente tem um chat GPT para elaborar tudo que a gente quer fazer no nosso dia, para elaborar uma coisa simples que a gente já tem o costume de fazer, mas de repente é muito mais fácil escrever o que você quer e ele jogar para você. Até um slide, um PowerPoint ele faz. Então, o que acontece? Essas crianças, elas não precisam mais de esforço para conseguir atingir o objetivo. Elas já têm a solução, elas tacam lá, elas já têm a solução. Então, toda a parte educacional, toda a parte de aprendizagem, tudo a partir de agora vai mudar, porque a gente vai ter que se readequar totalmente. E agora, o que a gente pode fazer por hora por essas crianças? Estabelecer limites diários de tela, supervisão, sem dúvidas. A gente tem uma tabelinha que fala qual que é o tempo ideal de uso de tela para cada idade. E também, muitas vezes, eu sei que a gente precisa se policiar, porque redes sociais, elas foram feitas, foram programadas para causar ali, né? Você não conseguir sair, então você começa a rolar, 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 e é infinito, você nunca chega no final. Nunca chega no final, sempre tem mais coisa, mais coisa, mais coisa. E a vida real não é assim. Então, a gente precisa se policiar também muitas vezes para conseguir parar. Como adultos, já é difícil. Imagina um cérebro ali totalmente imaturo, que está no processo de aprendizagem, porque a gente vê crianças de 8, 6 anos com o celular ali, até menos. E o que vai acontecer a partir dali? Essa criança vai conseguir lidar com ambientes que não sejam tão estimulantes, como uma sala de aula, como uma tarefa escrita? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, o excesso de telas prejudica a atenção e memória, reduz o interesse por leituras, por atividades que sejam até manuais, que exijam mais cognição, empobrece a linguagem, raciocínio. É como se realmente fosse algo que atrofia nosso cérebro e acaba reduzindo, né, o nosso poder de pensar, de se organizar, de executar tarefas. Ele realmente causa isso, é um fato, não tem como mentir sobre. Mas também a gente pensa assim, tá, vou tirar a tela, vou deixar sem nada e pronto, acabou. Não é bem assim. As telas também são aliados. O que acontece? Quando a gente fala da infância e da adolescência, a gente tem a tela como recurso aliado, mas precisa ser supervisionado. Precisa ter limites, precisa ter, né, um apoio ali do que está acontecendo. Principalmente para mãe. Eu sou mãe, eu sei muito bem como que é. Muitas vezes a gente precisa lavar uma louça e a criança está ali no pé. A tela entra como um recurso, mas tem que ter cautela. O que eu estou colocando para essa criança? É um cogumelo, que é um monte de imagem lá colorida, uns bichinhos voando, aqueles bolofofos? Ou é um conteúdo, né, com menos estímulo visual, com menos cores, com diálogos, construções de diálogos, com conversas? Então, a gente analisa o que eu estou oferecendo para esse pequeno, que ele está tendo acesso, e eu posso sim usar as telas como recurso. Mas se eu só tenho tela como recurso e eu não tenho um momento real com essa criança, que eu não tenho experiências reais de vida mesmo com essa criança, por exemplo, eu não sento no chão para brincar com ela de alguma coisa que ela gosta, eu não converso, eu não passeio com ela, mas eu dou a tela porque a tela é meu aliado, porque eu vou conseguir fazer tal coisa. Isso não funciona, entende?
peso vai muito mais para a tela do que para a família, para o humano, né? Porque é real. Então, assim, a gente tem as telas, sim, como aliado. Até a gente pode usar, com certeza, para estudar. A gente tem algumas tecnologias que hoje nos ajudam a elaborar melhor um resumo, elaborar melhor aqueles mapas mentais para as crianças, adolescentes estudarem também. A gente tem aplicativos educativos para fazer jogos, para estimular raciocínio lógico, entre outras coisas também. Então, eu não vou, né, falar assim, cortem tudo, queimem os celulares, queimem os tablets. Não, porque eu vou ser muito hipócrita e você uma, né, um homem da idade da pedra, nada a ver, uma mulher da idade da pedra, nada a ver. Então a gente pode usar sim as telas como recurso, mas com muita cautela, porque a gente tem mais prejuízos do que benefícios. Então é moderar. Gente, é isso. Quis trazer para vocês assim de forma mais prática para vocês entenderem como eu sei a hora de começar uma intervenção, a hora de eu procurar um apoio, como eu sei moderar o apoio que eu estou dando para essa criança, né? Se eu estou pressionando muito, se eu não estou, a partir de que ponto que eu vou atrás de um responsável, de um profissional responsável por cada área de dificuldade dessa criança, para conseguir fazer uma intervenção adequada e não ter prejuízos, principalmente quando a gente fala da primeira infância. Eu agradeço muito vocês pela oportunidade de ter participado aqui da reunião, foi um prazer, estou muito feliz e vou deixar para quem quiser me chamar, eu tenho o Instagram que é Rebeca Lemos NeuroPP, que é de psicopedagoga. Se vocês quiserem me chamar lá para tirar dúvidas ou para. Eu posto bastante conteúdo informativo sobre essa área, se tiverem curiosidade, fiquem à vontade, tá bom? Foi um prazer. Rebeca, muito obrigada. Nossa, conteúdo riquíssimo, muito legal, tudo que você trouxe aqui. Acho que contribuiu bastante para o pessoal. Pessoal, se vocês quiserem perguntar no chat ou abrir o microfone também, fazerem comentários para a Rebeca, fiquem à vontade também. Alguém tem alguma pergunta? Rebeca, tudo bem? É o José. Opa, perdão, Ana, você queria falar? Não, Zé, pode falar primeiro. Rapidinho. Pode contar. Você falou sobre a neuroplasticidade, né? Você comentou do 0 até os 6 anos. Eu já ouvi falar do 0 até os 2, ou em alguns cenários do 0 até os 3, enfim. Se puder explorar um pouquinho mais esse assunto. Esse é um assunto que eu gosto, hein? Neuroplasticidade existe sim até os 7 anos, porque você conhece alguma criança pequena, tem contato assim diário É o com meu alguma caso, criança meu filho. pequena? Meu filho. Então, a gente percebe muito nessa primeira fase, né, da infância, que eles aprendem tudo muito rápido. E um bebezinho, um dia ele tá engatinhando, uma semana depois ele já tá começando a se apoiar nas coisas, e na outra semana ele já tá andando, é tudo muito rápido, é uma fluidez. É isso que eu falo para vocês. Essa parte da infância é a que eles mais aprendem rápido, tudo que vocês proporem. Então, a gente tem sim as janelas de oportunidade, por exemplo, dos 2 aninhos, do 1 ano e 8 meses, até uns 3, 4 anos, é a idade que eles mais aprendem sobre controle emocional. Parece que não, né? Mas eles já começam a aprender ali sobre um pouquinho de limites, claro que não de uma forma totalmente estruturada ou elaborada, mas a partir dessa janelinha de oportunidade, eles já começam a estabelecer uma visão maior. E eles aprendem mais rápido do que se a gente começa a ensinar uns 7, 8 anos, porque já passou esse período. Então, vai sim. Até uns 6, 7 anos eles estão nesse boom de aprendizagem. Eu poderia até disponibilizar depois, se vocês tiverem um grupo, eu posso mandar para a Sofia, uma imagem que eu uso bastante sobre a neuroplasticidade. Então, ela mostra como que funciona, é um gráfico. Ela mostra como funciona cada idade, onde está, né, os picos específicos dessa neuroplasticidade. Mas vai até os 7 anos. Legal, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode perguntar. Ana, você quer perguntar? Você tinha levantado a mão?
Ah, não, eu ia só fazer um comentário, né? Porque, assim, tem uma parte do pessoal aqui que tem filho, tem uma parte que nem eu que não tem. Mas é interessante acompanhar, porque se em algum momento a gente vir a planejar ter um filho, a gente já tem todo esse conhecimento já acarretado aqui nesse momento. Então, eu queria agradecer a Rebeca e o pessoal da arte por providenciar esse momento. Obrigada, Ana. E é igual você falou, quando a gente conhece um pouquinho, a gente fica menos apavorada quando a gente tem um filho, porque eu sempre trabalhei muito com criança, né? E principalmente crianças neurodivergentes, até deficientes físicos também. E quando a gente tem aquele bebezinho, a gente começa a observar algumas coisas, a gente começa a ficar até meio surtado, né? Ai, meu Deus, ele não tá olhando para mim. Ai, meu Deus, ele tá fazendo tal coisa. Será que é normal? E aí, quando a gente conhece os marcos do desenvolvimento, e a gente vê, é um choque de realidade assim. Tem os marcos do desenvolvimento, por exemplo, de 6 a 7 meses ele vai aprender tal coisa. Aprende. E é assim, escrito. Todas as crianças dessa idade aprendem. Se não aprende, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e começar a observar e analisar. Mas quando a gente já sabe, a gente fica um pouco menos apavorado. É muito bom. Ou mais, não sei. Mais alguma dúvida? Acho que não, acho que podemos encerrar. Pessoal, eu deixei a pesquisa aqui no chat também. A gente sempre coloca, Rebeca, uma pesquisa de satisfação para o pessoal. O pessoal está comentando aqui no chat, não sei se você está tendo acesso ao chat. A Yasmin falou muito obrigada, Rebeca, conteúdo riquíssimo. O Luiz Henrique falou que também só queria agradecer. A Thaís falou, Rebeca, adorei o conteúdo, já te seguindo. Tá no mudo. Obrigada, gente. Eu não tô conseguindo ver o chat, eu sou uma negação para essa parte assim de tecnologia, mas eu agradeço de coração e pode me seguir que eu gosto de postar bastante coisa. Obrigadão, viu, gente? Foi um prazer. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa Tchau. tarde, Tchau, parabéns, tchau, Rebeca. gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau. Muito obrigada de novo, Rebeca. Boa tarde. Sofia, obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Depois